Bem, gente, como é que vocês estão? Já faz algum tempinho aí que eu não gravo vídeo e eu estou hoje gravando aqui um novo vídeo a respeito da vida, a respeito do que eu costumo falar. O tema que eu costumo dizer, o tema que eu costumo falar é sobre vida, comportamento. E como a gente tem visto as coisas acontecer, a gente tem que comentar coisas da atualidade. No futuro eu estou aí estudando a possibilidade da gente tratar de alguns assuntos mais assim voltados, por exemplo, para a filosofia, para a teologia, de repente escolho um determinado tema e eu vou pensar com vocês aí, para os pouquinhos que estão assistindo aí o meu vídeo. Na verdade, a gente acredita que a gente deve plantar e as coisas têm o seu tempo de maturação normal. Eu não estou muito preocupado nesse primeiro momento, né? A gente começa a se preocupar quando a gente fica bastante tempo, de repente investindo em alguma coisa e essa coisa não tem retorno. Mas eu acredito que isso vai acontecer a seu tempo. Mas geralmente o que me move a fazer os vídeos são algumas coisas que ou me causam assim estranheza, ou me causam revolta, como recentemente está estourando aí via internet filhos do inferno, racistas que não são dignos do título de humanidade, perseguindo uma jornalista muito bela. Então, a princípio, a primeira coisa que eu entendo é que essas pessoas, né, boa parte delas aí, eu acho que não gostam muito de mulher, né, porque uma mulher linda daquela, perfeita daquela, né, com a cor belíssima, cor negra, e o pessoal fazendo a perseguição que está fazendo, eu acho uma coisa realmente muito estranha. Então já começa a desconfiar da escolha e da opção sexual dessas pessoas. Mas o meu objetivo hoje não é falar sobre isso. Eu quero falar, na verdade, de um assunto que tem sido muito caro para mim, sobre a redução da maioridade penal. Que é um sistema perfeito? Com certeza não é. Eu não poderia, de maneira nenhuma, afirmar que é. Mas se eu for colocar na carta, se eu for colocar na mesa escolhas humanas para se administrar o mundo como sendo perfeitas, eu também não vou achar absolutamente nenhum. Por isso que eu costumo dizer que eu nem sou capitalista, nem sou comunista. Comunismo, principalmente, porque o que eu entendo sobre o comunismo não é o que o grande senso comum entende sobre o comunismo. Quando se estuda de fato, quando se vai atrás das fontes de fato, você tem um conhecimento de fato das coisas. Conhecimento de causa, e é o meu caso a respeito do comunismo. Mas o capitalismo é um fenômeno que veio acontecendo como consequência de pessoas que tinham talentos, de pessoas que resolviam lutar e resolviam correr atrás dos seus interesses, seus objetivos, e criou-se toda uma cultura ao redor disso aí, né? E hoje as pessoas têm propriedades e a partir disso aí essas pessoas passam a oferecer empregos e muitas delas também, infelizmente, oprimem. Mas dos dois sistemas eu prefiro infinitamente ter um sistema capitalista, porque o sistema capitalista não me ameaça de morte se eu pensar sobre ele. O sistema capitalista simplesmente não está nem aí. Você fala o que você quiser, desde que você tenha dinheiro para poder se projetar. Já o comunismo não. O comunismo está tão consciente de sua inutilidade que o comunismo precisa se cercar de leis e precisa dominar o Estado, o grande Leviatã de Hobbes, para poder calar a boca dos opositores. Então nem sou uma coisa nem outra, na verdade eu sou cristão, né? Eu concordo plenamente com o que diz as Sagradas Escrituras e não com o que diz o sistema do mundo. Na verdade, no sistema do mundo a gente só apoia até onde isso beneficia a sociedade. E quando começa a não beneficiar a sociedade, a gente tem necessariamente que criticar. Então eu gostaria aqui de fazer aqui alguns comentários a respeito da institucionalização da estupidez. Hoje, em meio às discussões sobre a aprovação da PEC e da redução da maioridade penal, que lotam as redes sociais, eu tenho visto um sem número de pessoas a vomitar toda sorte de impropérios sobre essa questão, sendo contra o que não sabe de fato do que se trata. Mas aos mal intencionados, sim, bandidos que agem como agiram nos tempos de Jesus, quando nosso Senhor ressuscitou a Lázaro, para que suas teses ficassem comprovadas de que Jesus era um subversivo com intenções malignas para com o povo de Israel, tinham de matar também a Lázaro, pois esse era uma exceção perigosa.
mas não passava de uma insignificante exceção. Hoje, bandidos travestidos de gente séria, que passa por humilhações e apertos de todos os lados, porém, sempre lutando para ganhar com honestidade o pão de cada dia, se misturam em meio às muitas vozes incertas de uma sociedade ignorante, que não sabe interpretar o que está bem diante dos olhos e lançam a sua peçonha para deslegitimar o labor, o trabalho honesto, a sinceridade, a gentileza, ainda que em face da arrogância dos ricos. Um crime nunca deixará de ser um crime. Pois bem, e se suas reivindicações fossem ouvidas? Vamos aqui pensar, né? Vamos aqui imaginar. E se passasse a ter mais educação e igualdade? E se passasse a ter uma diminuição considerável da opressão dos ricos? E se a insignificante exceção se tornasse regra, mais jovens pobres, muito mais jovens pobres pudessem entrar através dos estudos e do esforço próprio para uma instituição superior, eu pergunto, mudaria o discurso dos libertários, dos oprimidos? Claro que não. Eles dariam uma outra justificativa para a sua mesquinha inveja, sua mesquinha e sua inútil subsistência. Né? Para que existem os eufemismos? Existem para serem usados e abusados. Agora, seria mais ou menos assim, gente. Eu não roubei, eu subtraí daquela pessoa que, apesar de esforçada e apesar de tão pobre quanto eu, né? Apesar de ser uma pessoa tão pobre quanto eu, ela é muito arrogante e não merecia aquela posição que ela conquistou. E eu tenho problema com autoestima em baixa. Ou seja, Lázaro ter ressuscitado é uma exceção que pode virar regra. E bandido, mesmo podendo e tendo plenas condições de se arrepender, é preguiçoso demais para tal. Fiquemos com os bons, gente. Mesmo e afirmemos com mais força que bandido nunca terá carta branca para ser bandido. E que essas exceções podem e estão sendo multiplicadas ao redor do mundo para a desgraça deles mesmos. Por isso que não há conversa com bandido. Bandido é mau e sempre há de querer que a vítima seja bondosa. E não faça muito escândalo quando estiver sendo esfaqueada. E de preferência que não respingue sangue nele. Afinal, o pobre jovem oprimido, vítima da sociedade opressora, tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. Então era isso que eu queria deixar para vocês, esse vídeo aí de 8 minutos e alguns segundos, para que vocês possam meditar. Se vocês quiserem comentar, assinem lá no meu canal, se inscrevam e dêem uma curtidinha lá, eu vou agradecer muito. E comentem, coloquem suas críticas, prós, contras e demonstrem por quê, porque estamos aqui para discutir. Gente, abraços a todos.